Thiago Almada disse sim para voltar a jogar na América do Sul. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também do Flamengo, que abriu uma negociação. Vou falar também de Léo Pereira, que a expectativa é que seja titular novamente com o técnico Carlo Ancelotti. Vou falar também do último treino da seleção brasileira, visando o jogo de amanhã contra o Egito. Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito importante mesmo seu like e a sua inscrição. Seu like e a sua inscrição mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, não custa nada você fazer isso. Você vai assistir o vídeo todo, vai se manter muito bem informado e não vai pagar nada. Então, para dar uma força, faz isso, deixa o like, se inscreva. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. E também não esqueça de ativar o sininho de notificação para vocês ficarem sempre por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui. Já falei de seleção brasileira, porque a situação é a seguinte, cara. O técnico Carlo Ancelotti na manhã de hoje, na manhã desta sexta-feira, vai comandar o último treino no jogo de amanhã contra o Egito. Amanhã o Brasil joga contra o Egito. E aí a situação é a seguinte. A expectativa é que 2 jogadores do Flamengo sejam titulares nessa partida. Estou falando de Lucas Paquetá e Léo Pereira. Gente, porque a situação é a seguinte. A situação do Léo Pereira é o seguinte. O Gabriel Magalhães tinha a expectativa que ele seria titular para o jogo de amanhã. Só que é o seguinte. O jogador alegou cansaço após o fim da temporada. Alegou muito cansaço. Ele na reta final dos últimos 13 jogos, ele jogou 12 jogos, jogando os 90 minutos. Então ele alegou muito cansaço. Então acabou que a expectativa hoje vai ser confirmada se ele vai ser ou não cortado do jogo, mas é praticamente quase 100% que o Léo Pereira seja novamente titular. O técnico Carlo Ancelotti está gostando muito das atuações dele, principalmente nos treinos e também nos jogos. Então é uma grande oportunidade para o Léo Pereira. É claro que a gente não sabe, muito provavelmente ele não vai ser titular na Copa, mas só dele jogar esses 2 jogos bem contra o Panamá e jogar amanhã contra o Egito, eu acredito que possa até pensar o Ancelotti colocar ele em alguns jogos como titular, porque a Copa do Mundo é uma vitrine, né, pô? Então, no jogo contra o Marrocos, o Léo Pereira vai lá, destrói, faz gol, tira tudo, e aí salva o gol em cima da linha, e aí o que acontece? O mundo todo vai para cima do jogador. Então, a Copa do Mundo pode ser uma vitrine pro Flamengo. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação, se realmente o Gabriel Magalhães vai ser ou não cortado e se o Léo Pereira vai ser ou não titular com o técnico Carlo Ancelotti. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos mudar de assunto. Deixa eu falar agora sobre a situação, cara. Envolvendo a situação aqui, cara. Situação, mano, realmente assim, bem complicada, porque, cara, a situação é a seguinte. O Flamengo quer rejuvenescer o seu elenco, cara. A situação é a seguinte. O Flamengo, desde da janela passada e também desde o ano passado, tenta rejuvenescer o elenco cada vez mais, porque os jogadores do Flamengo que são titulares têm de 30 a 36 anos. E o Flamengo sabe que quando o jogador chega na idade dos 30 anos, ele joga cada vez menos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Jorginho. O Jorginho chegou no Flamengo e tinha 33 anos. Só tinha 2 lesões na carreira. Duas na carreira inteira. Chegou aqui no Flamengo, teve mais de 4 lesões, por se brincar. Teve 4 lesões no Flamengo. Agora, se imagina, o Jorginho é um jogador que se machuca? Mas é um jogador que joga muito. Então o Flamengo sabe que é o seguinte, não é sempre, é claro, o Jorginho é muito importante, sei que ele é muito importante, eu botasse ele todos os jogos 90 minutos, mas não, ele tem que ter o controle de carga. Então, às vezes quando não tem controle de carga, tem uma lesão. Então o Flamengo sabe que tem que fazer controle de carga com esses jogadores. Por exemplo, o Flamengo queria contratar jogador até 26 anos. Contratou o Paquetá, porque o Paquetá foi uma exceção. O Paquetá foi uma oportunidade que o Flamengo teve de contratar. O Paquetá já tem mais de 26 anos, tem 29 anos. Então, foi uma exceção, foi uma oportunidade de mercado que o Flamengo teve de trazer um jogador que era da base e trouxe de volta. Mas não terá exceção na janela. O Flamengo vai tentar contratar jogador até 26 anos. Vai lembrar que o técnico Leonardo Jardim já falou que tem que ter jogadores mais jovens, porque para renderem mais nos jogos. Então, o Flamengo entende que tem que rejuvenescer esse elenco e contratar um novo, muito mais jovens. Por exemplo,
A gente tem que contratar jogador até 26 anos. Eu trouxe ontem o atacante Vlahovic da Juventus, está livre no mercado. Eu trouxe o atacante lá, David Romero, do Tigres da Argentina, 23 anos, jogou muito temporada. Trouxe também o Marcos Leonardo, que são jogadores muito jovens ali. Mano, então tem muitas oportunidades. Então o Flamengo tem que rejuvenescer o seu elenco para conseguir render mais, tá ligado? Então vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. O técnico Leonardo Jardim também já falou sobre isso, né? Ele falou que tem que rejuvenescer esse elenco, porque quanto mais o elenco for novo, mais eles vão render mais, tá ligado? Então, porque o time do Flamengo já é muito bom. Só que os titulares do Flamengo são considerados assim, meio velhos já, né? Porque 30 anos pro futebol, assim, pro mercado é considerado velho já, tá ligado? Então é uma situação realmente bem complicada. Agora a gente tem que ver o que vai acontecer nessa situação, se o Flamengo realmente vai conseguir rejuvenescer esse elenco. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui, falar agora sobre Thiago Almada, que disse sim, o Flamengo que abriu negociação. Gente, a situação é a seguinte, todo mundo sabe que o Thiago Almada é um sonho do Flamengo e principalmente do torcedor. Por exemplo, meu sonho é ter ele no Flamengo. E aí a situação é a seguinte, mano. O Atlético de Madrid está querendo negociar o jogador não teve muita oportunidade, chegou no Atlético de Madrid, no início jogou muito bem, mas depois não teve oportunidade e tal. E aí a situação é a seguinte, o Atlético de Madrid está disposto a negociar o jogador por 20 milhões de euros por 50% do passe do jogador. E aí a situação é a seguinte, cara. O Flamengo segue monitorando a situação do jogador e tem uma situação seguinte. O jogador, de início, quando saiu que ele ia ser negociado, que ele está na lista de negociados, ele não queria permanecer, ele não queria ir voltar para a América do Sul, porque ele queria continuar na Europa. Porém, até o momento, não chegou nenhum interesse de clube europeu, nenhuma proposta. Então o jogador tá vendo que, não vai dar para eu ficar na Europa. E aí a informação que saiu é que o jogador abriu negociação com o River Plate da Argentina. É claro que tem duas coisas que pode fazer ele vir ao Flamengo. Se ele está negociando com o River Plate, eu vou jogar no River Plate, porque minha família é da Argentina, vou ficar mais próximo da família. Se ele está negociando, tem esse ponto. Se ele tiver com essa cabeça, o Flamengo não vai conseguir chegar lá e mudar a cabeça do jogador. Vem aqui, Flamengo, você vai ser isso, aquilo. Se ele tá pensando em ficar mais perto da família, dos amigos e tal, eu acredito que o Flamengo não vai conseguir mudar a cabeça do jogador. Mas agora o jogador abriu negociação, mas está disposto a ouvir outras propostas. Eu acredito que o Flamengo consiga mudar a cabeça do jogador. Mano, o plano não tem, apresentar o plano pra ele não tem o que falar. Eu ia falar, Thiago Almada, é o seguinte, vai ser o sucessor do Arrascaeta. O Arrascaeta tem 32 anos, é um jogador que daqui pra frente vai jogar cada vez menos. Então a gente precisa de um jogador que assuma essa posição, e esse jogador é você, cara. É só falar isso. Por exemplo, o Arrascaeta, quando chegou no Flamengo, tinha 25 anos. O Almada está chegando com 25 anos. Ele pode chegar com 25 anos no Flamengo. Então a gente tem que ver o que vai acontecer. Se eu fosse o Flamengo agora, eu já iria lá e fazer uma proposta por ele e já apresentar um projeto. Então vamos ver o que vai acontecer nessa situação do Thiago Almada, se realmente o Flamengo vai ou não contratar o jogador. Torcer que o Flamengo consiga contratar o Thiago Almada. Bom, galera, essas são ações do nosso Flamengo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, não esqueça, Jesus chama, falou.